Cara, toda vez que a gente quer crescer, a gente tem medo. Toda vez que a gente quer mudar, a gente tem medo. Toda vez que a gente quer alcançar um certo objetivo, a gente tem medo. E esse vídeo, cara, você vai sair daqui sabendo como usar o medo da forma certa. Usando o medo para potencializar os seus resultados. Eu não tô falando como alguém que não sente medo. Eu tenho medo. Quando eu venho gravar um conteúdo, eu fico com medo do que as pessoas vão achar. Mas toda vez eu penso também que, pô, e se eu não gravar? Você percebe que o medo, cara, ele sempre vai estar ao nosso lado. Acontece da seguinte forma: a gente tem um ponto atual, que é o momento presente, e um momento futuro, que é o que a gente quer fazer. No meio desses dois pontos vai ter algo chamado medo. A gente vai sempre ter medo do algo novo. E aquele algo novo, pra gente, é algo difícil de ser alcançado. Ou então até, às vezes a gente pensa de ser impossível de ser conquistado. Quando eu comecei a gravar conteúdo, eu fiquei com bastante medo do que as pessoas iam achar. Eu fiquei com medo de não conseguir me expressar tão bem. Cara, você percebe que meu momento atual, naquele momento, era que eu não gravava conteúdo. E o momento futuro que eu queria, o objetivo, era gravar conteúdo. E no meio desses dois pontos, tinha algo que se chamava o medo. Se eu deixasse com que esse medo de eu fazer impedisse, cara, eu não ia conseguir alcançar os meus resultados. Eu não ia conseguir fazer aquilo que eu defini fazer. Esse medo, ele tá muito ligado também à felicidade. Quando você faz o que você quer fazer, você se torna uma pessoa mais feliz. Eu gravando conteúdo, cara, eu me torno uma pessoa mais feliz, mais satisfeita. Mas se eu deixasse com que o medo impedisse de eu gravar esse conteúdo, eu ia ter aquele sentimento de, pô, eu deveria estar fazendo isso. Às vezes você pode estar passando por isso. Você tem algo para fazer, tem um objetivo para ser alcançado, mas deixa com que o medo impeça de você fazer. E às vezes você se encontra desmotivado por conta disso, você se encontra triste, só pelo fato que você deixou o medo falar mais alto. A gente tem que aprender a superar ele. A gente tem que aprender a superar o medo. Quando eu falo como superar o medo, eu não falo que a gente vai conseguir viver uma vida sem o medo. O medo é algo que faz parte da nossa vida e que vai estar sempre nos acompanhando. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é deixar com que ele fale mais alto. A gente deve abaixar o volume dele e continuar a nossa vida. Cara, se você quer gravar conteúdo e tem medo do que as pessoas vão achar, isso foi o que eu senti, medo do que as pessoas vão achar, pô, as pessoas não tá nem aí pra você. Aprendi a superar o medo da seguinte forma: eu tinha medo, vergonha que é gerado pelo medo também. Só pelo fato de estar compartilhando as minhas ideias, estar passando a minha visão, e era algo novo para mim. E por esse fato, cara, de ser algo novo e eu ter esse medo e esse medo me causar vergonha, eu comecei a me posicionar de uma forma que tava sentindo medo todo momento. Rapar o cabelo. Cara, eu tinha medo do que as pessoas vão achar. Mas, ó, foi algo libertador pra mim. Porque as pessoas não tá nem aí, cara, pra você. Pode começar a gravar conteúdo aqui. As pessoas, agora só quer ser influência e tal. Daqui a uns dias elas esquecem e vai usar você como uma inspiração pra ela. Às vezes ela tem até o desejo de começar a gravar conteúdo também, mas ela deixa com que esse medo de o que as pessoas vão achar impeça. Então, se você for o cara corajoso, você sempre vai sair na frente. Se você for o cara que não deixa o medo impedir, cara, você sempre vai ser o cara que alcança o resultado que muitos querem alcançar, mas tem medo de tomar uma atitude, ou então de assumir uma posição. Pô, a maioria das pessoas, elas querem ser prósperas.
elas querem ter uma vida rica. Quando eu falo uma vida rica, não pense que é apenas rica financeiramente. Não. É uma vida boa, cara. É uma vida que tem tempo de qualidade, tá em paz. É uma vida abundante. A maioria das pessoas querem. Mas para alcançar essa vida abundante, ela precisa superar o medo. E ela acaba não alcançando esse estilo de vida, esse estado de vida abundante, pelo fato que ela não consegue superar o medo. Se você for a pessoa que supera o medo e vai em busca da vida abundante, você vai conseguir alcançar o resultado muito mais rápido do que as outras pessoas que têm a mesma vontade. Então é tipo um jogo. Você tem medo, mas esse medo não pode impedir que você passe a próxima fase. Eu aprendi isso. Eu aprendi que todo momento que eu sentir medo, eu tenho que enfrentar ele. Eu sempre tinha vontade, cara. Sempre tinha vontade, não sei porquê, de rapar o cabelo. Mas eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar. E que as pessoas iam dar risada, iam tirar onda. Cara, mas depois que eu cortei o cabelo, pode parecer besteira, pode parecer algo simples pra você, mas depois que eu rapei o cabelo, cara, foi algo libertador pra mim. Você não imagina. Porque eu me libertei daquele medo. Eu consegui romper com ele. Então, eu aprendi a viver uma vida que todo momento, todos os dias, eu tenho que me posicionar de uma forma que me deixe desconfortável e me deixe com medo. Tá acontecendo agora, estou criando uma comunidade chamada Cúpula D7. É uma comunidade de crescimento, de desenvolvimento, onde eu estou compartilhando essa ideia, esse conteúdo mais aprofundado, criando desafios. É uma comunidade, cara, onde tem pessoas com o mesmo propósito, que é crescer, ser uma pessoa melhor, romper o medo, ter uma vida abundante, ter uma vida em paz, uma vida de fazer acontecer as coisas. Estou aqui compartilhando esse conteúdo, estou criando essa comunidade, que é a Cúpula D7. Se você tem vontade de entrar para essa cúpula, quer fazer parte desse movimento, onde eu estou compartilhando a minha jornada de desenvolvimento, compartilhando um conteúdo mais aprofundado, não é um curso, é uma comunidade onde a gente está investindo energia nessa comunidade para a gente todos estar crescendo, porque muitas das vezes o que impede o seu crescimento é que você não está no lugar certo. Então, se você se interessa, o link está aqui abaixo. Cara, eu senti medo de criar essa comunidade. Eu senti medo de ser incapaz de estar criando esse movimento. Mas eu pensei, pô, se eu deixar com que esse medo impeça de eu fazer o que eu quero fazer, futuramente eu vou estar muito arrependido e triste pelo fato que eu não fiz o que eu queria fazer. Todo momento, cara, eu me coloco em posição de medo e eu supero esse medo, eu busco superar esse medo. Eu não tô falando, se eu não me engano, eu falei no começo desse vídeo, eu não tô falando como alguém que não sente medo, porque eu tenho medo. A única coisa que eu faço é que eu não deixo com que esse medo impeça de eu fazer algo. Se você tem vontade de começar um projeto, começar a gravar conteúdo, começar a se desenvolver, cara, não tenha medo. Supera o medo. Pensa uma coisa. Se tá difícil para você por conta desse medo, inverte ele. Usa ele de uma forma positiva para você. De qual forma? Tenha medo de não fazer. Quando você tem medo de não fazer, você faz. Eu tenho medo de não gravar conteúdo. Eu tenho medo de não fazer atividade física. Você tem que ter medo de ser só mais um. Tem que ter medo de não ser próspero. Ele percebe que a gente está finalizando esse vídeo, esse papo, e chegando ao ponto que a gente não consegue eliminar o medo na nossa vida, mas a gente consegue usar ele de forma positiva para potencializar a gente alcançar alguns resultados. A gente vai ter que virar ao lado dele e usar ele como base de
Se eu não fizer, você vai usar o medo de eu tenho que fazer, vai usar o medo de não tô nem aí pelo que as pessoas vão achar. Eu tenho que ter medo de o que eu vou achar de mim mesmo. Como eu sempre falo, a guerra é contra a gente mesmo. A guerra é contra esse medo que a gente carrega. A guerra não é o que as pessoas vão achar, mas sim o que a gente vai achar do nosso comportamento. Eu não vou chegar aqui nesse vídeo e falar, cara, elimine o medo da sua vida. Jamais. Eu não consigo eliminar o medo da minha vida. Você provavelmente não vai conseguir eliminar o medo da sua vida. Sempre vai ter esse medo. Você vai ter medo de pular na frente de um carro. Isso é um medo saudável, é um medo positivo. Você vai ter medo de cortar o dedo, é um medo positivo. Então a gente não consegue eliminar o medo da nossa vida, mas a gente consegue usar o medo de forma positiva, da gente fazer o que a gente quer fazer e alcançar o que a gente quer alcançar. Se você tem medo de mudar, tenha medo de continuar sendo a mesma pessoa. Se você tem medo de gravar conteúdo, tenha medo de não gravar conteúdo. Se você tem medo de entrar para a cúpula D7, tenha medo de não entrar, de não fazer parte de uma comunidade, de não andar com pessoas que está crescendo. Você tem que ter medo, cara, é de andar com pessoas improdutivas, de estar em ambientes ruins, de estar em local que não vai fazer com que você crescer. Você tem que ter medo disso. Agora, medo do algo novo, de tomar uma atitude nova que vai fazer com que você evolua, que você mude, que você cresça, que você alcance novos resultados, que você enfrente novos desafios. Porque o objetivo dessa comunidade é esse, é a gente crescer, a gente evoluir, criar desafio, superar o medo de uma forma positiva. Superar o medo, não eliminar o medo, mas sim usar ele de uma forma positiva. Então esse era o papo que eu queria trocar com você, que essa semana eu tive essa experiência. Foi uma experiência muito difícil, muito desafiador para mim, porque era o algo novo que eu ia fazer. Eu ia sair do ponto atual para algo novo. Eu tive bastante medo do que as pessoas iam achar, de ser incapaz. Então eu falei, pô, eu preciso gravar esse conteúdo, porque eu estou passando por isso e provavelmente tem muitas pessoas também passando por esse medo todos os dias. E eu preciso compartilhar isso, porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo, principalmente falando sobre o medo, vai falar com muitas pessoas. Porque muitas pessoas, todos nós na verdade, sente medo. E muitas das vezes esse medo faz com que a gente não alcance o resultado que a gente quer. Não é o fato de você aprender a superar o medo, é você aprender a usar o medo de uma forma positiva. Estou aqui novamente, logo ali atrás fica o rio, compartilhando a minha visão, algo que está me trazendo resultado, e acredito que vai funcionar com vocês também. Então é isso o vídeo de hoje. O papo que eu queria trocar com vocês é que você deve aprender a usar o medo de uma forma positiva e não de uma forma que vai impedir, que vai limitar você de alcançar os seus resultados. O link da comunidade está aqui. Se você quer fazer parte, quer andar com pessoas que estão evoluindo e quer consumir um pouco desse conteúdo mais aprofundado, quer também participar de alguns desafios que eu vou estar criando, desafio semanal, para a gente estar evoluindo também. O link da comunidade está aqui. Acessa lá e bora pra cima. Vamos evoluir, vamos crescer, porque essa vida, cara, é uma vida abundante e a gente precisa viver isso. Até a próxima.